Você tem 2 opções, a primeira opção é você querer viver o propósito que Deus tem para sua vida, e a segunda opção é você não querer vivê-lo. Você quer viver a primeira opção? Então saiba que isso vai te custar alguma coisa. Eu dei uma pausa aqui nos testemunhos que eu estava fazendo sobre a minha vida, num episódio fora de tempo, para poder testemunhar a você o que tem acontecido comigo desde que eu decidi começar com o projeto O Banquete. O meu contato com o desejo de evangelizar através das mídias sociais não é de hoje, não nasceu esse ano. Eu cheguei a gravar vídeos falando sobre Jesus, eu acho que uma época, não, várias épocas da minha vida, mas todas elas não deram certo por algo muito comum. Quando tudo ficava muito conturbado, difícil demais, quando as coisas apertavam demais, eu parava e desistia. Eu lembro que a última vez eu produzi vídeos mais profissionais, pedi ajuda pro meu esposo, que era meu noivo na época, que trabalha com audiovisual. Queria trabalhar em cima de temáticas, narrativas um pouco polêmicas, que poucas pessoas tinham coragem de falar na internet. E eu publicava isso no Instagram, foi bem legal. Mas naquela época, gente, as coisas começaram a ficar um caos. E ao mesmo tempo surgiram tantos trabalhos que eu me submergi àquilo e eu não consegui levar adiante aquele propósito de evangelismo que estava alcançando vidas. A gente tem essa tendência em desistir das coisas muito fácil, principalmente quando as coisas afetam diretamente a nossa vida. O projeto começou depois que eu me casei, mudei para nossa casa e passou todo o processo de casamento, graças a Deus. Mas antes disso, eu fiquei internada por um período e eu passei um período de 21 dias de muita aflição, de muita dificuldade. E eu lembro que quando eu fiquei internada, eu tinha acabado de me casar. Eu comecei a ficar doente na lua de mel. E eu cheguei, mal pude viver o meu lar, a minha família, o meu esposo, e eu fiquei internada. Quando eu estava internada, eu fiz muitos questionamentos para Deus, para entender o porquê que aquilo estava acontecendo, porque o processo de noivado já é um processo espiritualmente cansativo, pesado às vezes em alguns momentos. Então, quando você vai ter esse alívio, eu não tive. E aí eu fiquei, por quê? Eu tinha esquecido do projeto nesse período, eu não pensava em começar o projeto nessa fase. Na verdade, eu não pensava nem em começar o projeto. Mas foi através daqueles dias internada que o Senhor falou no meu coração sobre coisas que talvez possa fazer sentido para você. Existem lugares que nós devemos estar para nos lembrar da nossa própria insignificância. Eu não estou falando do sentido de valor, tá? Estou falando no sentido de que nós não somos autossuficientes. Por isso que em João 15 o Senhor Jesus nos disse: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quanto mais entendemos daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, mais deveríamos entender o quanto nós precisamos dele. Então o Senhor me levou para aquele lugar para me lembrar do propósito e que eu dependia dele. E é sempre assim. Quanto mais nós nos achegamos a Deus, mais Ele revela coisas em nós. No meio do mundo, de tantas distrações, das nossas próprias vidas e etc., às vezes a gente não tem tempo para ouvir aquilo que o Senhor está tentando falar conosco. Então é necessário que, talvez, você esteja passando por uma situação difícil, para que Deus te lembre que você é dependente dele e te levar no lugar de propósito. Os primeiros dias que eu divulguei para vocês os primeiros vídeos do banquete, eu não tive muitas visualizações, eu não tive muito alcance, e eu falo que o meu objetivo não era esse, na verdade. O meu objetivo com o projeto é, de fato, ter pessoas interessadas na mensagem e que elas fiquem do início ao fim, para que o Senhor fale ao coração delas do início ao fim. Eu trabalho com comunicação, eu sei exatamente como colocar uma chamada que possa te prender já no início, para ser uma coisa viral, mas não é esse o objetivo do projeto. Então eu nunca coloquei muitas expectativas, eu sabia o que precisava ser feito e coloquei nas mãos do Senhor. E a partir disso,
que fosse feita a vontade dele sobre o projeto e sobre o propósito dele na minha vida. E aí começaram umas noites sem dormir, uma perturbação noturna. Eu saí do hospital em maio, eu fiquei junho bem, entrei em julho, mais ou menos, e agora eu continuo mais ou menos. E eu falo de questões de saúde mesmo. E agora eu passando por essa situação, tô com um quadro que eu não melhoro, mas que eu vou melhorar em nome de Jesus. E eu não consegui gravar os outros episódios que eu tinha que gravar do banquete. São roteiros que estão prontos, são mensagens que estão prontas. E aí eu tive uma noite terrível essa noite. E eu acordei e eu falei, hoje, Deus, eu vou gravar todos os episódios. Mas antes deles, eu vou gravar para as pessoas o processo que eu tô passando, para que elas entendam que o propósito também te custa alguma coisa. Em Efésios 6, diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os dominadores deste mundo. Mas ele conclui a mensagem ainda em Efésios 6, algo muito interessante que a gente pode tomar posse disso para nossa vida. Depois de terem feito tudo, permaneçam firmes. Então, às vezes, nem toda dificuldade que nós estamos passando significa que nós estamos no caminho errado. Satanás lança mentira contra a nossa vida, querendo nos paralisar. As coisas ficam muito difíceis, chegam notícias que machucam o nosso coração, coisas que dispersam a nossa mente, que às vezes a gente não quer continuar. Mas a palavra de Deus diz para nós permanecermos firmes. Quando você está seguindo o seu propósito e vem adversidades, pode ter certeza que você está, muito provável, que no caminho certo. Existe o lugar de refrigério, existe o lugar de descanso, existe o lugar de paz em meio às dificuldades. Mas uma coisa que é certa e que você precisa experimentar, talvez pela primeira vez na sua vida, é permanecer. Permanecer no seu propósito, permanecer com aquilo que o Senhor já colocou no seu coração, permanecer com a palavra que você já recebeu, sair desse lugar de medo, de paralisia, de achar que não vai dar certo, de achar que é loucura da sua cabeça, de achar que você está confusa. Você sabe que o Senhor falou com você, não tem o que temer, então permaneça. Seja perseverante. O Senhor é maior e poderoso do que todas as coisas. E é esse Deus que nós servimos. Em alguns momentos, a vida cristã pode ser muito desafiadora. Mas que privilégio é viver o propósito daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos e nos confiou. Espero que o próximo banquete seja entre você e Ele.